Que a paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Hoje vamos falar sobre estabelecendo a graça como fundamento. Às vezes você pode se perguntar por que tanto fala sobre a graça, fala sobre fundamento. E a graça de Deus, ela foi instituída por Jesus Cristo. Daqui a pouco vai ficar mais claro para você e eu vou passar alguns slides, vou aparecer no vídeo e você vai entendendo gradativamente o quão essa graça é maravilhosa. Santo eu sou. Estabelecendo a graça com fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 10, 15 menciona que se alguém estabelecer a graça, em cima dessa graça, um fundamento de um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, e o fogo vai vir, ou seja, as obras daquela pessoa será como eu posso dizer, vai ser terá uma prova de fogo sobre aquela edificação, sobre base daquele fundamento que aquela pessoa ela criou e estabeleceu o seu império. Mas se esse império conseguir resistir ao fogo, aí a Bíblia fala que ele receberá um galardão e esse tal será salvo. Mas é impossível você tentar estabelecer algo baseado em cima da graça, porque a graça é Jesus Cristo Nazareno. A planta precisa estar certa. Paulo continua: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, ou seja, não queira ultrapassar aquilo que já foi estabelecido, já foi escrito por longas datas, por mais de 2000 anos. Segundo a graça de Deus, se é segundo a graça de Deus, não é segundo nossos esforços, segundo o nosso mérito humano, segundo nossa inteligência e segundo nossa capacitação, segundo nossa teologia. Nada disso, ou seja, nada pode ser estabelecido segundo as nossas vontades ou a nossa força, tá certo? E nem baseado na teologia, porque existe muita teologia da prosperidade aí, tá certo? A religião nos ensinou a fazer e fazer com o intuito de receber algo de Deus. Você precisa dar o dízimo para receber tal coisa. Você precisa fazer uma campanha de 7 dias para receber a tal libertação. Você precisa jejuar 21 dias para ser curado de tal enfermidade. Você precisa usar amuletos trazidos de Israel para receber a sua completa purificação. Enfim, aprendemos a fazer tudo mesmo, menos crer na graça de Deus. E tudo isso foi uma carga espiritual que recebemos, que só nos trouxe jugo e muitas vezes decepção. Tem casos que eu já ouvi, dentro de denominações religiosas, que a pessoa ela vai e faz ali um sacrifício por tal
causa, e por ela ter feito esse sacrifício e algo deu errado, que sacrifício é esse? É entregar o seu tudo, né? O que é o tudo? É todo o dinheiro que você tinha, né, na sua conta bancária, ou você tem em mãos que você vendeu algo e colocou tudo ali no altar. Deus, ele não quer esse sacrifício de tolo, mas a igreja, a religião, ela estabeleceu um princípio de fazer uma fogueira santa, ou seja, ir para o altar e entregar o seu tudo. E muitas das pessoas se decepcionavam na entrega do seu tudo, e às vezes ela não entregava tudo porque morava de aluguel. Então ela estabelecia um valor para ofertar e depois dizia que entregou tudo, mas não entregou. O que é que acontecia com isso? Ela ia até o pastor e falava: pastor, mas eu fiz a fogueira santa e participei de tal sacrifício e nada mudou. Aí o pastor simplesmente dizia para ela assim: dona, faltou fé. Você precisa ir de novo para o altar, entregar o seu tudo. E aí havia a decepção, e as pessoas às vezes saíam da igreja, né, e seguia outro rumo, tá certo? A graça de Deus, ela é uma graça maravilhosa. Não precisa você se esforçar. A questão é obedecer. Quando você obedece a palavra de Deus, as coisas vão começar a se encaixar na sua vida. Não é por força nem violência, mas por obediência à graça do Filho de Deus. Pois o fundamento. Deus já fez a parte dele em Cristo. A obra da cruz foi completa. Quando Jesus bradou: estar consumado, tudo que Deus poderia fazer dentro de um projeto de redenção do homem foi feito. Agora cabe ao homem aceitar pela graça toda essa obra e estabelecer a sua fé nesse fundamento. Deus deu ao homem a responsabilidade pelo seu próprio sacerdócio, por cuidar da sua fé e fundamentar a sua vida espiritual nos pilares da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava preso na cruz do Calvário, ele falou: tetelestai, está consumado. Tudo que ele precisava fazer já foi feito na cruz. Você só precisa entender esse princípio. Ninguém pode colocar outro fundamento além de Jesus Cristo. Em Atos 4,12 a palavra declara: em nenhum outro há salvação. Não há outro fundamento, não há outro meio, outro caminho do homem estabelecer-se em Deus e se reconciliar com Ele. Tudo na nossa vida que não for fundamentado em Jesus é areia e precisa ser removido, porque são construções humanas, e para quem anda no Espírito, o que realmente nos move é o invisível. Jesus é a rocha eterna. Sobre ele há um fundamento. Jesus é a base da graça. Ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, as circunstâncias contrárias sempre mostrará o que há dentro de nós. É em meio às lutas que aquilo que somos por dentro que é manifesto e revelado. Quando nos fundamentamos na graça, estamos sendo construídos pelo Espírito Santo, por dentro de ouro, prata e pedras preciosas. Nem o fogo das circunstâncias contrárias consegue destruir quem é feito de ouro por dentro. Fiquem firmes em meio às tempestades da vida. O Espírito Santo está construindo um guerreiro, uma guerreira que não para e não retrocede, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Hebreus 10:38. Ou seja, é no meio do caos, é no meio dos problemas, no meio de algo que lhe incomoda, que atrapalha a circunstância da sua vida, é aí que vai revelar quem você é por dentro. Então, a base é essa. Seja construído pelo Espírito Santo de Deus, por dentro, transformado, moldado, e que a graça do Filho de Deus possa te ajudar e a fé seja estabelecida na sua vida. Não seja guiado por circunstância, nem pela tempestade.
nem por nada. Eu espero que você nessa noite aprenda que o fundamento da vida do Espírito é Jesus Cristo. Não há outro fundamento. É por isso que trouxemos essa visão para hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, fortaleça o seu espírito e edifique a sua fé, te levante para que haja luz na sua vida. Deus abençoe.